Já pensou se a gente pudesse voltar no tempo? Neste lugar é possível. Você vai conhecer o Museu a Céu Aberto, que retrata como era a forma de vida há mais de 100 anos. As casas, as indústrias movidas pela água. As documentações também trazem pessoas de fora que querem conhecer um pouquinho também das famílias que vieram de lá para cá, né? E a emocionante história da sucessão familiar de pai para filho, na manutenção de tudo isso. Quando eu tenho alguma dificuldade aqui no museu que eu não penso assim, eu não lembro mais como é que o pai fez, não lembro como foi feito. Eu passo nesse ponto e parece que eu entro em contato com o pai e daqui a pouco a solução aparece. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Você já pensou em ter um galo de estimação? E se ele morasse em um apartamento? A gente vai conhecer a história do Fu, o galo que não era para virar bicho de estimação, mas acabou conquistando 2 moradores de Porto Alegre. Foi assim um baita parceiro, é o amor da mamãe. E os ladrões de leite em uma propriedade catarinense. Ela diminuiu bastante, daí o meu pior disse, mãe, o que está dando errado essa vaca que ela está diminuindo tanto no leite? Aí onde é que nós descobrimos o que estava acontecendo? Quando cheguei na estrivaria, eu vi aquilo ali, eu pensei assim, voltei ligeiro e pegar o celular, né? Porque se eu falasse, ninguém ia acreditar que os porcos estavam mamando a vaca, né? Tem o Polo Tecnológico da Cravil. O evento deste ano foi reformulado por causa da pandemia, mas a gente deu umas voltinhas pelos estandes em busca das novidades. Que tal este colorido do setor hortifruti? Chegamos à 4ª posição entre as mais vistas de 2021, o processo que transforma a farinha de milho em salgadinho. E aliás, teve pé de milho flagrado com 9 espigas, pode isso? E vamos trazer uma opção de bolo sem glúten, a massa é de feijão. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente, o Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. As organizações dos dias de campo passam por um dilema: cancelar ou não os eventos por causa do agravamento da pandemia. No maior evento aqui do Alto Vale não foi diferente. A Cravil acabou optando por cancelar. Só que como o campo já estava montado, teve treinamento e nós passamos por lá para dar uma conferida. Um evento que era assim, estava assim. Ao invés das 80 barracas, cerca de 30. A multidão de chapeuzinhos desta vez deu lugar a grupos pequenos. Quando a gente fala de dia de campo, logo pensa naquela muvuca de gente correndo nos estandes atrás de informação. Por isso, a gente até estranha de ver os corredores assim vazios. Mas se engana quem pensa que este conhecimento não vai chegar lá na ponta no agricultor. A Cravil decidiu, por conta da pandemia, cancelar o evento 2022, mas como os campos já estavam prontos, foi apenas uma mudança de estratégia. O Covid, mais uma vez, estragou a oportunidade de nós fazermos o dia de campo presencial. E nós apenas estamos fazendo um treinamento técnico no campo, para os nossos técnicos com as empresas. Conduz áreas dentro do polo tecnológico durante 365 dias no ano. Então muitos trabalhos e ensaios e protocolos saem daqui de dentro para as extensões fora. Para quê? Para que o departamento técnico e o departamento comercial se alinhem nos produtos
para que a Cravil possa comercializar e fornecer para o nosso sócio ou produtor. É claro que a presença da imprensa também era liberada, então a gente deu uma voltinha, ou melhor, umas 30 voltinhas para contar para vocês. E a gente começa falando do milho, o ponto de corte da silagem. Aqui a gente está simulando 3 alturas de cortes diferentes de silagem. Bom, quando a gente analisa alguns dados científicos de trabalhos realizados nessa área, a gente observa que a massa verde de tonelada por hectare aumenta quando diminui a altura de corte. Porém, quando observamos a questão de matéria seca e proteína bruta, isso é o inverso. Ou seja, quanto mais alto a gente corta a nossa silagem, maior será o incremento de matéria seca e também de proteína bruta. Outro fator que podemos observar é que quanto maior a altura de corte, maior será a porcentagem de grão na sua silagem. Isso vai refletir na quantidade de amido e energia fornecendo para o seu animal. Em compensação, a lignina, que é algo indesejável na nossa silagem, porque não é digestível, ela diminui. Ou seja, uma altura de corte maior vai ter uma melhor qualidade da sua silagem. A empresa também apresentou no estande a tecnologia VT Pro 4, que traz proteção desde a raiz até a parte aérea da planta e resistência ao glifosato, uma aliada principalmente no combate às larvas alfinete. Essa proteção de raiz é o diferencial da tecnologia VT Pro 4 e isso traz em média de 10 a 15% mais raiz numa planta protegida com o VT Pro 4. E mais raiz, consequentemente, vai ser uma boca maior para a planta, uma maior absorção de água, uma maior absorção de nutrientes, trazendo e refletindo lá na frente numa maior estabilidade frente a estresses hídricos e também numa produtividade média. Durante os ensaios a gente observou também incremento de produtividade. Ainda falando das pragas do milho, como não mencionar a cigarrinha, este inseto tão pequenininho e que deixou prejuízos milionários na safra passada. Esta empresa trouxe para o estande um produto de controle biológico. O Fly Control ele age como? Por ser um inseticida à base de fungo, ele vai então ele vai entrar em contato com o inseto na aplicação, vai emitir alças de sustentação, vai emitir um tubo germinativo, vai contaminar esse inseto. Então, a partir do momento que ele está contaminado, ele já para de se alimentar e de se locomover. Esse fungo vai tomar conta do inseto e vai esporular no ambiente, liberando esse princípio ativo no ambiente. Esse processo de germinação até a contaminação, ele demora na média de 10 a 12 horas. Então, qual seria o melhor horário de aplicação? Sempre na parte da tarde. Durante a noite a gente tem temperaturas mais amenas e umidade. O fungo precisa de umidade e temperaturas mais amenas para ele germinar. Quando o assunto é soja, destaque também para novos produtos chegando ao mercado. Outra novidade que nós estamos trazendo aqui para o dia de campo é o Paxel. Esse herbicida ele tem um espectro de ação pré-emergente e pós-emergente, principalmente para o controle de plantas daninhas de folhas largas de difícil controle. Grande diferencial desse produto é que, além de ele oferecer um controle pós-emergente das folhas largas que já estão estabelecidas dentro da lavoura no pré-plantio, ele ainda oferece um excelente controle residual, permitindo que a soja ela consiga se desenvolver até o fechamento da linha, no limpo, evitando aquela mata-competição inicial que iria reduzir o potencial produtivo da soja. E agora espaço para as cores e os sabores. Quem é que não gosta de passar por estes mostruários e ver as novidades das hortaliças e vegetais? Que tal esta diversidade de cores e tamanhos? Tudo abóbora. Essa lembra o formato da moranga, mas é bem pequenininha e tem sabor diferenciado. Essa é chamada de macarrão vegano, porque depois de assada, você consegue desfiar como se fosse um espaguete. O grande lançamento nosso hoje é a Suspiro, tá? Na qual você faz ela e come com casca e tudo. Então é um lançamento, um material diferenciado com uma cor branca e se assemelha muito ao Suspiro, ela na forma de disco, né? O material também é diferenciado. E a Pérola Negra que vem crescendo ano a ano no mercado pelo seu gosto se assemelhar muito à castanha, tá? Agora as abóboras vêm aí com gosto diferenciado para que o público se alimente bem com sabor. Além de trazer uma italiana amarela, além de trazer feijão de vagem roxo. O departamento animal também teve seu destaque. Aqui estão ensaios feitos pelos técnicos da Cravil com diferentes tipos de pastagens. A gente tem aqui desde os pânico máximo,
que seriam a Tanzânia, Mombasa, Uzuri, Aruana, até as braquiárias, né, MG5, a Brisanta. Então são as principais aí utilizadas nas propriedades. E são variedades que podem ser utilizadas tanto para o gado de leite como o gado de corte, né? Isso foi apenas um pouquinho do que estas barracas mostraram. E é claro que a gente fica na torcida para que ano que vem possamos estar todos juntos de novo, enchendo os corredores. Essa é para quem gosta de história. Que tal caminhar por uma vila que remonta o final do século XIX e início do século XX? Isso é possível em um município aqui de Santa Catarina. Eu te desafio por alguns minutos a voltar no tempo. Nosso destino é uma vila de imigrantes que parece estar da mesma forma nos últimos 100 anos. Retratos de uma vida simples, onde se consumia pouco além do que vinha da terra e a água ditava o ritmo do trabalho. Reviver o passado é o convite do Museu a Céu Aberto Princesa Isabel, que fica em Orleans, sul de Santa Catarina. Estrebaria, casa, antiga capela feita de madeira, engenho de açúcar e de farinha de mandioca, os meios de transporte. Tudo o que hoje é artigo de coleção, naquela época era realidade para a sobrevivência. Este historiador explica que esta região foi uma das sedes da colonização italiana no sul do país. Quando que a princesa Isabel ganhou de dote de casamento todas essas terras, ela resolveu então fazer uma parceria com outras pessoas, criar uma empresa para fazer o loteamento, né, de venda de lote dessa colônia. Então, a partir de 1882, inicia a colônia Grão-Pará, onde que eles vão em busca de imigrantes europeus para a venda desses lotes. Com o passar das décadas, aconteceu uma evolução natural do trabalho e do modo de vida. E em uma das situações mais tristes da história da região, se destacou um entusiasta, Padre João Leonir Dalba. Em 1974, houve uma enchente aqui que assolou a nossa região. O Rio Tubarão levou muito das indústrias que hoje nós temos no museu. Atafonas, marcenarias, serrarias. E vindo também a questão da energia elétrica aqui para a nossa região, foi se perdendo um pouco desse modo de fazer, modo de trabalhar com esses engenhos movidos por meio da roda d'água. Então o Padre João, percebendo isso, elaborou um projeto para manter num espaço alguns desses equipamentos. O museu ao ar livre começou a ser montado em 1977 e ficou pronto 3 anos depois. Maior parte dos itens era acervo das famílias dos imigrantes. Hoje nós temos 2 hectares de museu, onde é possível encontrar várias unidades. Unidades que são movidas a tração animal, tipo o engenho de farinha de mandioca e o engenho de cana-de-açúcar, unidades movidas por meio de rodas d'água, igual a ferraria, a atafona, a marcenaria e a ferraria. Quem gosta de antiguidades com certeza pode perder algumas boas horas aqui no museu. E agora a gente vai apresentar a Casa do Colono. E é claro, já começa aqui pelo lado de fora. Quero mostrar para vocês o que tem aqui de antiguidade. Até é difícil saber o que é olhando assim. Essa daqui é uma máquina de lavar roupa antiga. Se colocava a roupa aqui, então você vinha do lado de cá e ó, forma de mexer a roupa quando não tinha energia elétrica. Outro item muito antigo também na casa dos imigrantes é o poço. Aqui ó, fechado com uma tampa, coloca o balde. Em tempo que água encanada não era nem dizer que era artigo de luxo, porque não existia, né? Então você coloca o balde lá e o balde de água ia daqui para dentro de casa, onde a gente vai agora. Aqui do lado de fora ficava também o forno de fazer pão. E agora a gente vem aqui para um outro ranchinho, que vamos ver do lado de cá, ó. Mostra como que eram as cozinhas também de antigamente. Chão batido, fogo aqui no chão para fazer as alimentações.
Isso aqui é uma imersão para quem teve avós que lembra desse tempo. Temos um fogão a lenha, os armários, aqui onde se lavava a louça dentro das gamelas, né? A mesa grande, que as famílias eram bastante numerosas, sempre com aquela gavetinha para guardar os alimentos que sobravam na refeição ou para esconder das visitas, né? Que diziam que isso acontecia bastante. E nos quartos, camas também de madeira maciça, camas de crianças, os baús. E aqui também tem um deles, baú, guarda-roupa e outro item que era indispensável, né? E como não falar do porão ou cantina? Aqui se encontra de tudo um pouco, o que os colonos tinham para facilitar o dia a dia, como prensas, os famosos coxos para a pisa da uva. Nós temos uma balsa, temos um monjolo e algumas oficinas artesanais, tipo sapataria e a tecelagem. O museu foi feito por várias mãos e aqui se registra uma paixão de pai e filho. Seu Altino Benedetti, já falecido, foi o carpinteiro que deu forma a boa parte das construções do museu. E ele dizia ao filho, o importante nem sempre é estudar, mas sim saber trabalhar. Aí tem o pai, tem um tio meu também que veio trabalhar. Se vocês perceberam aqui também nessas construções, que ela é uma madeira inteira, então ela é montada e feito em encaixe. Os encaixes também são feitos todos, era feito todo manual, com ferramenta manual, formão, era enxó, não se usava muito prego naquela época, quando às vezes precisava, o prego era feito com o ferreiro mesmo que formatava o prego, que não se encontrava, né? Depois da inauguração, ele conta que decidiu conhecer o Brasil e virou motorista de caminhão. Foi depois da morte do pai que o museu praticamente parou de funcionar que ele foi convencido a voltar. O trabalho do marceneiro é muito importante porque é preciso consertar, mas sem alterar as características originais de cada construção. Muitas das madeiras, por exemplo, são falquejadas com machado e a cada conserto uma sensação de dever cumprido. Parte de um conhecimento que o meu pai aprendeu com o pai dele e o meu pai passou para mim. E eu aqui do museu, eu posso dizer que eu conheço cada encaixe, cada torno, cada preguinho que foi colocado. Esse eu acredito que seja um conhecimento que eu deveria passar para alguém. É necessário que se passe, porque às vezes a pessoa estuda, ela sabe, ela conhece, ela entende, mas tem falta da prática, que precisa que a gente passe, né? E sabe que o maior medo do seu Altino é de que tudo que ele construiu se perdesse? Bem ali onde você está, Aline, ó. Nesse cantinho aqui assim, quando eu tenho alguma dificuldade aqui no museu que eu não penso assim, eu não lembro mais como é que o pai fez, não lembro como foi feito. Eu passo nesse ponto e parece que eu entro em contato com o pai e daqui a pouco a solução aparece. E ele deve estar contente. Eu acredito que sim, porque ele sempre quis que eu ficasse aqui. Até teve uma vez que nós viemos aqui, ele já estava aposentado, ele já não trabalhava mais. Foi até terceirizado, teve um pessoal que cuidava aqui, né? Aí ele disse, quando eu estava saindo lá na recepção, ele falou para mim assim, meu filho, a próxima vez que o pai te pedir para tu trazer no museu, tu inventa uma história, tu diz que tu não tem tempo, que tu tens alguma coisa para fazer mais importante e tu não me traz mais aqui. Eu não quero mais ver o museu assim, a gente vê ele se acabando, porque vai, né? Vai se acabando, se não tiver manutenção, ele vai chegar uma hora que ele vai acabar. A gente se apaixona pelo museu, a gente trabalha, a gente não está preocupado com o horário de trabalho. Por exemplo, agora eu estou de férias. Eu diria até que seria como se fosse um filho da gente. Hoje o museu é mantido pela Fundação Educacional Barriga Verde, a FEBAV, com o apoio de recursos municipais e estaduais e é tombado como patrimônio histórico. A Casa de Pedra reúne inclusive os documentos da sociedade colonizadora. Também recebemos alguns turistas, né, do exterior, principalmente da Itália, que as documentações também trazem pessoas de fora que
que querem conhecer um pouquinho também das famílias que vieram de lá para cá, né? Então tem esse caminho inverso também, né? E quem vir conhecer com certeza vai se identificar com a história do seu Altino e do José e a de tantos outros imigrantes que transformaram o Brasil em seu novo lar e abriram os caminhos do progresso na simplicidade. Vale muito a pena visitar para quem gosta de história e também quem quer ensinar essa história adiante. Daqui a pouco a gente volta com o Top 10 2021 e o cerco está afunilando. Na quarta posição, nós entramos em uma fábrica de salgadinhos e vai ter o curioso galo de estimação. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Chegamos hoje à quarta posição entre as mais vistas de 2021. O curioso processo que transforma a farinha de milho em um salgadinho, que faz parte da história de gerações. Estamos no lugar que faz parte do sonho de criança de muita gente, uma fábrica de guloseimas. Aqui é produzido de tudo um pouco. A pipoca nos canhões que a gente já mostrou aqui no programa. E agora vamos mostrar eles, que também atraíram a atenção e nos fizeram voltar, os vários tipos de salgadinhos. Minha mãe começou com a pipoca quando nós era pequeno ainda. E depois nós vimos a necessidade de agregar mais alguma coisa junto. Quando a gente era criança, a mãe nunca deixava abrir salgadinho dentro do carro. E de castigo, os três filhos dela adoram salgadinho e até hoje eu adoro comer salgadinho. Tanto gostavam de salgadinho que tornaram este um dos principais produtos na linha de produção. A gente começa pelos pellets, mas que pouca gente conhece por este nome. Similar a um torresmo, o salgadinho é feito na verdade com massa de farinha de trigo, que aqui já chega pronta e é apenas frita. É neste gigante tubo que é adicionado o sabor, feito com várias especiarias, entre elas aroma de bacon. Desse salgadinho popular, dava até para comprar no supermercado e fazer em casa, mas era a versão de fábrica com um sachê de ketchup que fazia muito sucesso. Na máquina ao lado, mais um clássico da mocidade, salgadinho de trigo. A grande batedeira vai misturando a massa, bem parecida com pão, que ganha forma neste corte. E em seguida vai crescer na estufa. Fica girando uns 30 minutos até ir para a fritadeira. A massa é igual para todos os sabores. Tem gente que gosta de pimenta, churrasco, cebola, picanha. Depende da região, conta muito isso também. Mas nenhum dos salgadinhos da fábrica é tão popular quanto este daqui, feito à base de farinha de milho. Ela chega assim, moída fininha. É nestas gigantes máquinas que ganha forma.
Aqui o processo é conhecido como extrusão. Vem o fubá, ele moe ali, prensa, daí cada máquina tem o seu formato, o que quer fazer. E ele espreme, tipo assim, ele vai dando pressão e vai saindo o salgadinho, né? O salgadinho de milho ele não é frito, ele é assado. Então ele passa pelo forno, seca e a parte de baixo passa no tambor de baixo, onde ele dá o aroma, a essência que a gente quer no salgadinho, né? Neste dia estavam sendo produzidos 3 sabores diferentes, cada um em uma máquina. O de queijo mais compridinho, o de cebola em formato de anel e o de pizza, que lembra o formato da queridinha dos brasileiros. E é claro que, como já é tradicional de fábrica, a gente não pode ir embora sem dar aquela ajudinha. E hoje eu vou ajudar no carregamento, olha só isso. Sai da frente que lá atrás vem, gente. A motorista é meio ruim. A parte interessante é que cada saco desse daqui, inacreditavelmente, só pesa 5 quilos. Então, até que é fácil o serviço. Só tem que ter uma boa mira. Chegando no estoque. Aê! Carga garantida. Eu sei que muita gente, assim como eu, fica com vontade de levar um carregamento desses para casa, mas estes sacos grandes não estão à venda, pelo menos para os consumidores. No segundo andar da fábrica ficam estas máquinas empacotadeiras. É aqui que os sacos de salgadinhos são derramados para virarem as porções que a gente conhece. Na fábrica, o produto tem marca própria, mas também recebe embalagens de terceiros. Hoje a gente produz para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, mas a gente trabalha com 12 terceirizados. O que é terceirizado? O cliente pede ou já sai com o nome dele daqui, embalado aqui, ou a gente pega e faz em a granel e daí eles empacotam na empresa deles, né? Para o Paraná, para São Paulo e tem um terceirizado que vende para o Uruguai. Ó, os que mais saem é pizza, queijo, cebola e bacon. Esses aí, aqui na nossa empresa, né? Mas o carro-chefe mesmo é o queijo. O queijo é o nosso carro-chefe. E uma curiosidade, fábrica de salgadinho também faz parte do agronegócio, justamente por usar ingredientes que saem direto do campo para as esteiras e viram alimento. E salgadinho não é apenas guloseima, faz parte também da história de gerações na cidade e no campo. E como será que foi a repercussão, hein? Olha aí. Oi, Aline. Hoje nós estamos aqui para homenagear a você. Primeiro, a nossa família não gosta de aparecer. Cada vez que você aparecia aqui para fazer uma reportagem, quem mais podia sumir? E isso ainda nos fez ser a 4ª reportagem mais vista no ano de 2021. Então, o mérito é todo seu. Você é uma guerreira e você leva a nossa região, o Alto Vale, ser conhecido no Brasil inteiro. Queremos de verdade dizer e homenagear e só esperar que você vá em frente e cada vez você fique mais conhecida porque você merece. Parabéns, menina, você é show! A gente pede um vídeo para falar da repercussão e eles acabam homenageando a gente, mas vocês não sabem a gratidão que eu tenho, principalmente por essas pessoas, por essas empresas também que são do agronegócio e que permitem que a gente possa contar as suas histórias. Ter um animal de estimação é muito comum no campo ou na cidade, inclusive tem muita gente que tem galinhas de estimação. Só que hoje você vai conhecer um galinho bem especial e que mora na cidade. Uma rua bem residencial, carros, um prédio. Estamos bem perto do centro de Porto Alegre. É na capital gaúcha que vamos conhecer o personagem de hoje. E lá vem ele, de carrinho de bebê. Esse é o galo Fu, o bicho de estimação da Anete.
E logo ele já toma conta do pátio do condomínio para dar uma ciscadinha. E quando o cansaço bate, é hora de entrar, pegar o elevador e chegar em casa. A ideia da Anete era justamente não ter um bicho de estimação, como um cachorro, um gato, por exemplo. Aí um dia ela passou no mercado público de Porto Alegre e comprou 2 pintinhos. Um deles, o Fu. A intenção era ficar só alguns dias com eles e depois mandar lá para o sítio da irmã dela. Mas olha só, 3 anos depois, esse aqui é que é o ambiente natural do Fu. Me apeguei. Um deles no fim eram 2 galos, né? Ele realmente não se adaptou, ele foi para o sítio e o Fu tá aqui com a gente e ele parece que é um especial, né? Ele entende o que a gente fala, ele sai com a gente, ele quer ir junto e é o nosso bichinho de estimação aqui em Porto Alegre. Aqui ele está em casa, dorme na beira da cama da Anete, no seu puleiro particular. Mas antes, um carinho no cestinho. Também gosta de comer uma fruta, grãos e, na sede, um suquinho na colher para hidratar. E depois é hora de ver um pouco de TV. O Beto, namorado da Anete, já fez amizade, mas foi difícil conquistar o dono do pedaço. A gente tem uma relação de amor e né, de agressão, porque ele vem, a primeira coisa que ele faz, ele me pica, pá, me dá uma bicada, como ele diz assim, ó. Aqui mando eu. Tá? Depois que ele faz esse ensaio, ele pula para o meu colo e dorme no meu colo. Quer dizer que é uma relação de amor, né? E como diz assim, eu te amo, mas eu sou o galo aqui. Agora, a escolha do nome Fu foi bem aleatória. Aí, em dado momento, começou, mas qual vai ser o nome dos pintinhos? Aí tentamos vários nomes. Um dia, vem cá, quem sabe bota Fu e Fi. Então tá, vamos botar Fu e Fi. Aí ela pegou e escolheu. Então o Fu é o atual e o Fi seria o que não está mais aqui. O Fu também curte cuidar do visual. Um confere no espelho e aquela indecisão de que gravatinha colocar. Morador que se preze também tem foto no porta-retrato, né? E olha o que ele faz quando a Anete diz que vai sair. Vai sair, tá? Tá bom? Tchau. Sempre foi bem adaptado e inclusive era o meu receio, né? Se ele estivesse bem. Aí as pessoas me disseram, tá, mas ele come, ele dorme tranquilo? Eu disse, sim, ele inclusive canta. Então ele tá bem. Eu sempre tive essa preocupação com ele, né? Porque a gente não quer forçar a natureza. Mas ele sempre se mostrou bem adaptado. E tanto quando a gente levava ele para lá para ficar, permanecer no sítio, ele queria ficar em volta da gente. O pessoal não sabe ao certo a raça dele. Desconfiam ser uma mistura de Brahma Buff Bantam, por causa dessas penas nas patas, com Ameraucana, pela cor. Tem penas bem brilhosas e uma crista imponente. Ele recebe acompanhamento veterinário e está super saudável. A Anete registra até alguns momentos típicos de galináceos, como o canto e aquele banho de areia. Geralmente eles não ficam doentes, né? Então, o cuidado é assim, por exemplo, não pegar muito sol, não pegar muito vento, frio, né? Porque eu percebo quando ele fica com frio, agora ele está com calor, ele com frio ele fica com a crista toda roxa, né? Então, essas diferenças de temperatura, eu já inventei de dar um banho nele, né? De pia, e eu percebo que essas mudanças, mesmo no calor, um banho mais frio, não frio, mas essas mudanças de temperatura também eu acho que não seria muito bom para ele. Agora o Fu é uma celebridade e tem até rede social onde coloca suas melhores poses em viagens, está atento a datas comemorativas e até registra o dia a dia, como a hora do descanso. E tem mais seguidores que muita gente por aí.
O galo porto-alegrense já conquistou muitos fãs e arrebatou corações. Mas um galo fazer esse papel de um bicho de estimação como se fosse um cachorro, acho muito legal isso, e a maneira que ele demonstra o afeto conosco, né? Eu acho que isso fica claro, que todo animal que recebe carinho, que recebe atenção, que recebe afeto, ele retorna esse carinho e afeto da maneira dele. O FU veio justamente numa época da nossa grande pandemia, né? Eu me vi aqui em casa, na verdade sozinha, mas não sozinha, estava com ele, né? Então foi assim um baita parceiro. O amor da mamãe. É o amor da mamãe. Esse leva uma vida boa e as curiosidades não param por aí. No próximo bloco você vai conhecer os 2 leitõezinhos que estão passando a perna em um casal de agricultores. Os leitões até fecham os olhinhos, contemplando o momento, e a vaca mimosa parece não se importar. Tem o pé de milho com 9 espigas e vamos trazer uma opção de bolo sem glúten na receita da semana. Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão. Fornos Freitas, assados com mais sabor. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Neste momento, o Vale Agrícola entra nos fatos policiais para denunciar um crime. 2 leitõezinhos marginais estavam se aproveitando da fragilidade de uma vaca para roubar o leite. Vamos ao relato da ocorrência. Fim de tarde, aquele dia lindo com poucas nuvens no céu, mais um dia normal na vida da família Schitz, moradora de Aurora, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Vaca chegando para a ordenha. Parece tudo certo, mas não se engane, aqui está prestes a acontecer um furto. Você já percebeu, né? Os meliantes nem se amedrontam com a presença das câmeras. É na cara dura ou um focinho duro. Ah, você conseguiu entender, né? Quem não estava entendendo nada é a Silvana, que chegou para tirar leite um dia desses e percebeu que tinha sido passada para trás. Ela diminuiu bastante, daí o meu piá disse, mãe, o que está dando errado essa vaca que ela está diminuindo tanto no leite? Aí, onde é que nós descobrimos o que estava acontecendo? Quando eu cheguei na estrivaria, eu vi aquilo ali, eu pensei assim, voltei ligeiro e pegar o celular, né? Porque se eu falasse, ninguém ia acreditar que os porcos estavam mamando a vaca, né? Não, ela veio de manhã cedo, ó, o que eu vi lá, tirei, filmou, né? Eu digo, mas não podia, não acreditava, né? Só vendo mesmo para acreditar, porque desse tipo... Eu também não acreditava se não via, né? É, meus amigos, as coisas estão mesmo mudadas. Você deve estar pensando que essa é mais uma daquelas histórias em que os porcos ficam órfãos e acabam adotando uma outra mãe. Só que não é este o caso. Essa porca maior que vocês veem aqui é a mãe dos filhotes e ela parou de amamentar há cerca de uma semana. Por outro lado, a vaca mimosa também andava tristonha. Na semana passada, ela foi colocada uma vez junto com o bezerro, que foi a primeira cria, e provavelmente por uns dias andava meio carente.
A Silvana e o Valdecir acreditam que ela estava deitada na estrebaria quando os porcos viram o Uber por ali dando sopa. A questão é que ela deixou eles mamarem. E ficar paradinha desse tipo aí, ninguém nunca viu um negócio desse tipo, né? Ela ficar paradinha assim, dar leite pra eles, assim. Hoje ela ergueu um pouquinho o pé, né? Mas senão ela nem ergue o pé. Ela fica quietinha ali, se tu bota na estrebaria, ela nem sai dali, fica ali. Só botar a vaca lá para os lugares que eles não acham durante o dia, porque senão eles vão direto junto, a tropa. Vai entre 8 a 10 porcos junto com ela, sempre de noite. A família tem os porcos para venda, uma forma de complementar a renda da propriedade, que também tem cebola e fumo. Eles até tentaram apartar os porcos da vaca, mas não tem jeito. Só que eu geralmente vendo eles logo apartadinho, assim, mas só que agora ficou mais tempo, mas daí começaram a lograr nós. Daí no leite, felizmente, acharam um rumo melhor para tomar leite. De manhã, quando ele chega ali, eles já estão grudados. E de noite, quando a vaca está vindo, ele já logo vem de atrás para mamar também. Enquanto não vê o final do leite, eles não param. Tô ficando sem leite por causa dos dois mamando ali. Me deixaram sem dinheiro, porque eu fazia dinheiro do queijinho. Então, depois de protelar, agora os porquinhos receberão um novo lar, mas sem passar pela justiça. Hoje eles mamaram, amanhã cedo certo também, mas daí amanhã de noite já tem gente que quer levar os porcos. E eles vão? Vão embora. Sim, não dá. Não dá. Tem história para contar, esse porquinho tem. Já não dá nem para prestar queixa na delegacia? Não. Ah, não, eles vão dizer, ó, eles estão no seu direito, né? Estão livres. Espertos são eles. É, eles que são mais espertos. Como diz o agricultor, eles que são espertos, né? É que nem diz aquele ditado, se fazer de leitão pra mamar deitado. E agora tem mais curiosidade, um pé de milho com 9 espigas. Boa tarde, sou Marcelo Schmidt, moro aqui na localidade de Bela Vista. Aí estamos aqui numa roça de milho, aí encontrei uns pés com várias espigas num pé só. Aí até esse aqui me chamou a atenção, tem 9 espigas. Aí tem outros aí com 6, 7, mas esse aqui tem 9 espigas. Até vou fazer uma contagem aqui para vocês verem. Ela começa aqui embaixo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então isso chama atenção, 9 espigas de milho num pé só. É bastante milho por um pé. Não é comum? Não é comum na nossa região aqui, talvez, eu nunca vi isso aí. Então é a primeira vez que vi, achei interessante para mostrar para o pessoal. Talvez seja a adubação aqui, o fator também que ele ficou um pouco ralo nessa beirada aqui, né? Aí é onde ele se formou um pé mais grosso, né? Aí é onde ele soltou mais espiga, talvez seja isso, né? Ou às vezes a semente, né? Mas eu acho mais provável o distanciamento dele, onde ficou mais ralo e é onde surgiu isso aqui, sabe? O programa de hoje tá que tá, né? E agora a gente muda de assunto porque é hora de receita. Vocês pediram opções sem glúten e agora vamos trazer uma. É um bolo que não vai trigo e no lugar vai feijão. Confere aí! Nós vamos fazer uma receita bem diferenciada, que é um bolo de chocolate, mas ao invés do chocolate vai feijão. O feijão é um dos queridinhos do Brasil. Uma pessoa consome em torno de 15 quilos por ano. É uma receita bem nutritiva e uma boa ideia para fazer para a criançada. Vamos lá para os ingredientes. Nós vamos utilizar para essa receita feijão cozido. Nesse caso eu estou utilizando o feijão preto para ele ficar mais similar à cor do chocolate, mas a gente pode usar qualquer variedade de feijão. Aqui eu já cozinhei ele e bati, processei.
muito importante salientar que ele não pode ter tempero nenhum. Então a gente não pode usar a sobra do feijão feito para o almoço, por exemplo, que vai louro, sal e outros temperos. Aqui ele foi só cozido com água, eu retirei o excesso de água e processei. Aqui eu fiz com o mixer, mas pode ser no liquidificador, com o mixer ou até mesmo com o garfo. Eu fiz com o mixer para ele ficar mais homogêneo e o grão se diluir melhor, tá? Nós vamos utilizar também chocolate em barra apenas para cobertura, ovos, 3 ovos, vamos usar farinha de trigo, açúcar, creme de leite para fazer a cobertura, manteiga, fermento químico e cacau em pó. O cacau em pó é opcional, eu só trouxe ele pela questão da coloração, porque quando a gente faz com o feijão preto e depois de assar, ele fica meio acinzentado a massa. Então com o cacau a gente reforça a tonalidade do chocolate, mas por questão sabor não é necessário introduzir o cacau. Estamos aqui então com o feijão batido, lembrando que é necessário colocar um pouco da água do cozimento. A dica é, reserva um pouco da água do cozimento, porque após adicionar os outros ingredientes, se você perceber que a massa está muito firme, pode colocar um pouquinho mais dessa água do feijão, ok? Então, como todo bolo, devemos iniciar com a gordura e o açúcar. Então, tem o feijão batido, vou colocar a manteiga, que são 2 colheres de manteiga. Ela pode estar à temperatura ambiente. E o açúcar, que são 2 xícaras rasas de açúcar. Feito isso, eu bato bem. Se for de opção colocar o cacau, já pode colocar o cacau agora também para ele auxiliar na cor. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa. Lembrando que eu coloquei o cacau apenas para a cor ficar mais próxima do que um bolo de chocolate tradicional e não pela questão sabor, ok? Adiciono os ovos, são 3 ovos e não precisa bater clara em neve. E bate novamente. E por último, a farinha. Massa está batida. Uma das grandes dúvidas e perguntas de todas as pessoas, quase todas as pessoas, quando a gente fala em bolo, massa, fermento, é por que o meu bolo não dá certo? Por que ele não cresce? Por que ele fica uma polenta? Um dos grandes motivos é que as pessoas batem o fermento junto com a farinha ou com os outros ingredientes. E bolo não pode. O fermento químico que é utilizado para massa de bolo deve ser adicionado só no final, após todos os ingredientes já estarem misturados, que é o caso de agora. Eu já coloquei a manteiga, o feijão, o açúcar, o chocolate, já bati tudo que eu tinha para bater. Agora eu só adiciono o fermento e incorporo, airando ele para que o ar entre na massa e possa incorporar o fermento, deixando essa massa bem leve depois de assado. Então, 1 colher de sopa de fermento químico e eu vou incorporar com o fouet, mas pode ser com uma colher normal. O movimento de incorporar, ele é circular. Percebam que eu não estou batendo, só estou incorporando. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, muito importante. A forma já está untada, eu untei ela com manteiga e farinha de trigo, mas geralmente quando a gente faz bolo de chocolate, inclusive a gente pode untar com manteiga e cacau em pó ou chocolate em pó, para que justamente a gente não perceba a farinha na superfície do bolo. Feito isso, eu vou despejar a massa na forma.
Movimento a forma para a massa se acomodar e levo no forno para assar. 180 graus, o tempo varia de acordo com o forno, em torno de 30 minutos. Para a cobertura, eu optei por ganache, que nada mais é do que chocolate em barra e creme de leite. Aqui nós vamos usar um chocolate 70%, mas a gente pode usar outras coberturas, como um brigadeiro branco, um brigadeiro de chocolate preto, podemos utilizar uma calda de chocolate com base de açúcar e chocolate e leite, podemos fazer uma cobertura com paçoca, com amendoim e até mesmo nozes, que fica delicioso. Então aqui eu tenho 180 gramas de chocolate em barra 70% e 200 gramas de creme de leite. Posso misturar os dois e levar no micro-ondas ou em banho-maria os dois juntos. É muito importante ter cuidado com o chocolate quando a gente leva ele para aquecimento, para que ele não passe do ponto. Às vezes ele já está quente, mas ele não derrete. É preciso mexer para ele misturar, porque se a gente deixa mais tempo no forno, pode passar do ponto, ele granular e aí não tem mais ponto que acerte. Então tiramos o bolo do forno, ele ficou por 30 minutos a 180 graus, desenformamos e despejamos o ganache por cima. Uma dica é, se o seu ganache ficar muito duro, firme, pode colocar um pouquinho de leite para ele soltar e ter esse caimento. Muito interessante, né? Engraçado até a versatilidade do feijão, tanto em pratos salgados, como a gente já conhece tradicionalmente, como também em pratos doces. Lembrando que todas as reportagens que a gente exibiu aqui foram sugestão de vocês de casa. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, escreve lá nas redes sociais. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!